Estamos começando nesse momento mais um podcast constante e esse é o primeiro podcast de 2026 da segunda temporada. Hoje o assunto tá animal porque eu recebo aqui a Carla Estivaletti, ela que é veterinária integrativa. Carla, é um prazer recebê-la aqui, seja bem-vinda. Muito obrigada, prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite para falar dessa área tão legal e tão ascendente que é a da veterinária. Ô Carla, fala para nós então o que de fato é a medicina veterinária integrativa e por que ela cresce tanto assim? Primeiro, a integrativa, elas são técnicas que vão auxiliar a medicina convencional. Então, ela não exclui a medicina convencional, não exclui o uso de medicamentos, nem nada do tipo, mas ela vai acrescentar outros protocolos para diminuir o efeito colateral, para fazer com que essa experiência do paciente, quanto à doença, ela seja mais breve e mais confortável para o paciente possível. E aí, a medicina integrativa, ela surge porque hoje nós temos animais muito idosos, né? Cada vez mais eles vivem mais e, consequentemente, tem doenças de animais idosos, né? Então, a geriatria hoje é um ponto muito crescente dentro da veterinária. Os cuidados paliativos hoje é uma área muito crescente dentro da veterinária e a medicina integrativa ela vem ali como um parceiro dessas duas áreas, né? Nós nunca tivemos animais que viveram tanto tempo, né? Então, hoje é muito comum. Eu não tenho animais... Tenho pouquíssimos pacientes com menos de 12, 14 anos. A maioria deles é isso aí, 14 para mais. E por que se dá essa longevidade? Você acha que é por conta de que a gente cuida mais? Pelo cuidado, tanto. Porque o cuidado, né, essa aproximação desse animal, sair do quintal e agora fazer parte do nosso convívio familiar mesmo, fez com que a veterinária fosse obrigada a evoluir para suprir essa demanda. Então, quando eu fiz faculdade em 2010, tudo que eu estudei em 2010 e o lugar desse animal dentro dessa família, hoje é totalmente diferente. Principalmente quando a gente fala de felinos, né? Verdade. A gente já tinha aquela impressão de gato bravo, gato gosta da casa, gato não gosta do dono. E hoje a gente sabe que isso não é verdade. Não é à toa que nós temos a medicina felina hoje. Hoje nós temos especialistas somente em gatos e também a sua subespecialidade lá dentro. Então, oncologistas somente felinos, gastro somente felinos. Então, a gente tem toda essa adaptação que a veterinária teve que passar para conseguir suprir uma demanda do mercado. E a medicina integrativa também é uma demanda. Hoje nós temos tutores muito mais informados que querem cada vez mais intervenções que são menos... a intervenção menor possível para o paciente. Se eu não precisar operar, eu posso fazer acupuntura e fisioterapia como um paliativo? Então, eles optam por intervir o menos possível. Uma alternativa. Essas áreas não existiam antes, né, Carla? Eu não tenho lembrança. Para mim, era genérico, né? Veterinário e ponto final. Se ele resolvesse... A gente, assim, fisioterapia e acupuntura é uma coisa muito antiga, né? Então, a gente tinha, mas não da demanda que a gente tem hoje. Mas já tinha, já para animais. Agora, geriatria não. A geriatria é uma coisa que está vindo aí de 5 anos para trás. Medicina felina também. O paliativo, eu sou da segunda turma da pós-graduação, da única pós-graduação que tem no Brasil. Caramba. Eu vou me formar no final, agora no meio do ano, na verdade. Então, assim, é uma demanda e isso vai surgindo conforme a gente vai ver a necessidade do mercado. Então, lógico que um animal que hoje... Eu tenho uma paciente de 19 anos. No mundo animal, isso é... idosa. Eu brinco com a tutora que ela já está na terceira reencarnação dela, se ela já tiver sido. Mas a terapia medicamentosa desse animal não é igual a de um animal de 5 anos. Se ela precisar tomar um antibiótico hoje, não é a mesma dose, no mesmo período de tempo que toma um animal de 5 anos com o mesmo problema. O desdobramento da doença no animal idoso, no paciente oncológico, ele não é o mesmo desdobramento no animal mais jovem ou sem doença. Entendi. Então, e as pessoas buscam isso, elas querem o que é de melhor para o seu paciente. Por isso que hoje nós temos tantas áreas, tantas especialidades e serviços crescendo desse jeito. Quando você começou na medicina veterinária, o seu objetivo não era ir para essa área integrativa? Não, eu comecei na medicina intensiva, eu trabalhava em UTI. Caramba. Saí da faculdade pilhada, né? Sangue no olho mesmo assim, adorava ficar em internação. Isso que ano foi? 16. 2016. Assim.
E aí saí pilhada, assim, sangue no olho. Falei, cara, eu quero trabalhar por causa da adrenalina, né? Receber paciente grave. E aí trabalhei um tempo, falei, cara... E aí eu não tinha entendido, não tinha o entendimento que aquilo não era... a área não era pra mim. Eu achava que a veterinária não era pra mim. Fui fazer outra faculdade. Pedi as contas do meu serviço, falei, quer saber? Não nasci pra ser veterinária, vou ser outra coisa. Caramba. Fiz biomedicina, 1 ano de biomedicina. Até um dia que a professora chegou e falou, Carla, o que você tá fazendo aqui, querida? Você nasceu pra ser veterinária, volta. E aí, 2019 foi quando eu comecei. Comecei a pós de acupuntura, fiz a minha certificação para trabalhar com ozonoterapia e fui vindo. A última que eu fiz foi quer dizer, que eu sou formada, né? É a fisioterapia. Mas aí eu vim tudo, célula-tronco. E hoje a gente tem uma medicina integrativa, e quando a gente fala de integrativa, a gente não está falando só dessa medicina acupuntura, fisioterapia. Hoje nós temos célula-tronco, que não é uma opção que a gente tem em humanos, tá? Então, para efeito regenerativo, nós temos infiltração, assim como temos em humanos, de ácido hialurônico em articulação doente. Nossa, e você tem você trata todas essas Fiz a formação, Ah, legal. Eu sempre falo que a medicina integrativa entrou na minha vida por um momento de injúria, assim, né? De eu ver um paciente indo embora e eu via que ele estava com uma qualidade de vida baixa e falar, cara, não é possível que não tenha o que fazer. Há uma forma de melhorar, né, a vida não dele. é possível que não tenha o que fazer. E eu tive um cão que precisou, e aí eu conheci através de um profissional, que foi maravilhoso, tratou do meu cão, ele era bravo. E aí eu tive um outro olhar quanto aquele, né? Porque a gente tem um preconceito, né? Sim. Parece um negócio meio, né, místico, meio sem comprovação, meio, né, ver pra crer, assim. Eu falei, cara, eu acho que é isso que eu quero fazer na minha vida. E aí eu lembro que eu fui fazer um curso, conversei com a professora, que é uma das pessoas que é referência no país de acupuntura, saí de lá com a matrícula feita. Caramba, que legal. Ela falou, não, faz, se você gosta, faz. E eu sou muito agitada. Sim. E aí eu falava, cara, acho que a acupuntura não é pra mim, porque é tão calmo, as pessoas, que você colocar uma agulhinha. Ela falava, não tem nada disso. Ela falou, tem profissionais, a intenção o que importa é a sua intenção ao trabalhar. Se a sua intenção é melhorar a vida do paciente, não importa o seu temperamento. Atingir. Então, foi assim que eu comecei. E até hoje... Deu bom. Aí até hoje, agora é só ampliação, né? Terminar essa pós, a gente sempre vai caçando uma coisa pra mais pra fazer, né? Conhecimento nunca para, né? Não. E a medicina não para, então assim não tem como separar também. É verdade. Né? Cada dia descobre uma coisa diferente, então o foco não muda. Mas eu sempre falo para todo mundo, a minha intenção é, ninguém sai do meu consultório sem ter o que fazer. Ninguém sai do meu consultório. Eu nunca vou virar pra pessoa e falar, olha, quanto a esse tratamento, nós não temos nada para tentar. Sempre tem que ser feito. E cada vez mais as pessoas estão procurando, né? Não, isso muito. O mercado é muito. Às vezes eu vou dar palestra, a pessoa fala, mas todo mundo fala que não tem retorno, né? Porque recém-formado, coitado, ele quer saber se ele vai conseguir viver daquilo, né? Realmente. Porque é muito caro, né? A gente pensar tudo do mercado pet, tanta formação dentro do mercado, como médico veterinário, a especialização. E tudo. Esse tempo eu fiz até um vídeo, postei um vídeo. Eu, por baixo, tinha uma noção de material e as coisas para trabalhar, 140 mil. Caramba. Eu fui bolsista, eu não paguei a graduação, mas hoje os cursos estão entre 2.500, uma mensalidade de 5 anos. A pós-graduação, mesma coisa. Eu fiz a pós, por exemplo, quando eu fiz de São Paulo, Botucatu, né? As duas são longe. São 3 dias. Uma vez por mês, 3 dias. Tá, são 3 dias sem trabalhar. Alojamento por 3 dias, alimentação, mais R$1.500, R$1.800 de pós. É uma grana, né? Então, é um investimento muito, muito alto que a gente faz. E com o resto também. Medicamento. Quando a gente começa a ver, é um mercado em ascensão, porque o mercado entendeu, né, o lugar desse animal dentro dessa família. Viu uma mina de ouro ali. Ô, Carla, ao pé da letra, qual é a diferença entre a veterinária tradicional e a integrativa? Assim, para as pessoas mais leigas, que tem seus animalzinhos, para ele poder saber diferenciar. Quando eu levo na veterinária integrativa e quando eu levo na tradicional. É assim, ó, a medicina integrativa, ela vê o paciente como um todo, tá? Então, vou te dar um exemplo. Meu animal tem um câncer, uma cadela tem um câncer de mama. Normalmente, a medicina que a gente fala convencional,
alopática de uso de prescrição de medicamentos, ela vai olhar o câncer em um paciente. Nós, da Integrativa, olhamos o paciente com câncer. Não tem como você achar que um animal que tem um câncer de mama vai ter uma alteração só mamária. Entendeu? Tudo, né? Então, às vezes, a gente só foca no tumor e esquece que por trás dele tem um animal em sofrimento, que está limitado, que não consegue brincar que nem antes, que não tem o mesmo apetite. Então, tudo isso tem que ser considerado. Fora isso, é uma medicina bem menos intervencionista. Então, a maioria das vezes, eu trabalhei com internação e eu posso dizer isso, a maioria das vezes, o menos é mais. Às vezes você pega aquele paciente, olha o protocolo dele perfeito. Só que assim, 10, 12 medicações a cada 8 horas. Nossa. Esse paciente não melhora, você fala, meu Deus, né? O que está acontecendo que ele não está respondendo? E aí você começa a tirar, você começa a adaptar o protocolo, o quadro do paciente acende. Por quê? Porque a maioria das vezes menos é mais. Às vezes eu consigo proporcionar para ele, com uma intervenção menor, a mesma resposta que ele teria com tudo aquilo que não tinha necessidade. Caramba, olhando isso de forma mais abrangente, sim, né? Aí, e a medicina integrativa considera tudo. Para quem que é esse animal dentro da sua casa? Quem que ele é seu? Ele é uma idosa que tem esse animal como um filho, que não, os filhos vêm uma vez por mês ver essa mãe, e ela só tem um cachorrinho de companhia? Dorme na cama com ela ou dorme no quintal? O que ela dá para ele comer? Como que é essa construção dentro da casa? Isso interfere muito. Vamos pensar, tá, você consegue dar comprimido? Consigo. Você consegue dar como? Eu enfio na goela. Será que esse paciente, todo esse estresse de ser obrigado, imagina você, não é porque é um ser que não tem uma racionalidade, um QI parecido com o nosso, correto, né? Não quer dizer que aquilo não vai interferir na vida dele, pelo contrário. Nós temos animais muito mais sensíveis à mudança ambiental, mudança de casa, todo esse tipo de coisa do que o humano em si, né? Muitas pessoas, sim. Essa história, por exemplo, o gato gosta da casa, não gosta do dono. Não, gatos são metódicos, eles gostam de rotina. Tem paciente que você muda a caixinha de areia daqui pra cá, ele para de urinar. Então, não é que ele gosta da casa, ele é um animal de rotina, que gosta das coisas num lugar. Então, tem muito isso. Quando que deveria procurar medicina integrativa em vez da convencional? A medicina integrativa jamais vai retirar um antibiótico. Eu tenho um paciente com doença do carrapato. Você fuja de pessoas que trocam. Procure pessoas que complementam. Complementa. Então, jamais que eu vou virar e falar, não, suspende os 28 dias de antibiótico, que eu vou te fazer uma coisa milagrosa. Não é assim que funciona. Então, eu sei que tem gente que faz isso, que promete, né, coisas. Sim. Mas isso não existe. Mas então elas andam lado a lado ali, é integrativa. Não exclui outro. Pelo contrário, é a experiência. Eu estou falando, tem doença do carrapato, o paciente está anêmico, está nauseado, às vezes tá com uma poliartrite, ele tem dor. Então, como que eu posso melhorar essa experiência dele através da doença? Não é só porque ele vai tratar 30 dias, quer dizer que o coitado tem que sofrer os 30 dias. Pelo contrário, como que eu posso proporcionar meios que ele melhore mais rápido, diminuir o efeito colateral, por exemplo, na oncologia. A gente trabalha assim, viscoalbo, que é uma homeopatia, canabidiol. O canabidiol. Então a qualidade de vida que ele promove para esse paciente é absurdamente grande dentro desse contexto. Nossa, vai salvar ele do câncer, vai diminuir esse câncer? Às vezes não, mas esse paciente come, ele levanta, ele pede para ir passear, ele tem autonomia de fazer o xixi, o cocô dele em paz, sozinho, sem precisar de ajuda. Isso é qualidade de vida, né? Realmente. A gente fala que a gente não coloca dias na vida. Eu não vou te dar um prazo de quanto que vai viver. Nós colocamos vida nos dias. Eu não quero saber, não vou te falar, vai viver 6 meses, mas que se ele viver bem 2... Não é o que você queria? Não fica sofrendo, tá certo. Vamos passar pra gente, né? Às vezes eu não queria viver até os 90 anos se eu fosse dependente de outra pessoa, se eu não conseguisse me levantar sozinha. Mas aí eu gostaria de viver menos com mais capacidade. É a mesma coisa dos animais. Entendi. Carla, existe um preconceito entre a classe? Hoje, entre a classe. Antes nós tínhamos dos tutores, né? Tinha uma baixa adesão por desconhecimento dos tutores, né? Hoje, a gente tem uma adesão maior, né? Então, eu tenho uma procura muito maior de tutores, tanto por indicação quanto por rede social, do que por colegas, né? E isso vem muito do desconhecimento mesmo,
né? Às vezes achar que é só no último momento que tem indicação. Às vezes eu recebo paciente que está 6 meses sem andar. Ah, eu vim aqui, vai lá, tenta físio. Para ver se volta. Mas 6 meses sem andar... É pouco provável. É muito, não, assim, é muito difícil, porque ligamento, tendão, músculo mesmo atrofiou, Atrofia. né? E aí como você faz fortalecimento sem músculo? Então, o que eu acho que eu sempre falo isso nas palestras, eu falo, olha, eu não quero que vocês saiam daqui médicos integrativos, vocês não precisam sair daqui amando acupuntura e querendo fazer um curso quando vocês saírem daqui, mas que vocês saibam quando indicar. Isso é interessante. Vocês não precisam gostar, mas vocês entendam que é baseado em evidência científica. O que nós mais temos é evidência científica que funciona. E mesmo que você não exerça essa área, que você não deixe seu paciente sem respaldo. Que você encaminhe para um colega. Porque o que eu mais tenho queixa de tutor é falar, nossa, mas por que o veterinário não me falou que tinha isso antes? E não, eles têm medo, né? Acaba negligenciando. E eles têm muito medo de indicar e parecer que eles não sabem. Pelo contrário, a maioria dos meus tutores que vêm por veterinários fala, nossa, ainda bem que fulano falou que tinha você. Ele não enxerga aquilo como uma falha, como uma falta de conhecimento. É um caminho. Entendeu? Porque eu devolvo esse paciente também. Esse animal precisa fazer exame de sangue. Então, você vai no clínico que te acompanha. Então, a gente não pega esse paciente para nós. A gente tem um limite da nossa intenção de tratamento ali. Legal. E a gente trabalha em conjunto, né? Mas eu acho que falta realmente, né? E aquilo que a gente havia falado, nós não vemos isso na graduação. A não ser que você faça algum curso, alguma coisa do tipo, não é apresentado. Primeiro que a medicina é muito nova, né? Uma especialidade muito nova. Realmente. Então, a gente não vê isso na faculdade. Então, eu acho que eles perdem um pouco aí da onde indicar, ou do tempo, né, terapêutico, ali, do tempo de tratamento, por conta disso. Entendi. Faz sentido, realmente. Carla, quais tratamentos naturais realmente funcionam? É que você não medica, né? Existe homeopatia, né? O Viscum álbum que eu falei é homeopatia. O Viscum na verdade, ele é um parasita de uma planta, e eles descobriram que ele tem uma capacidade tanto anticâncer quanto de estimulação de sistema imunológico, né? Que hoje na medicina humana a gente tem a imunoterapia vindo como um coadjuvante do tratamento oncológico junto com a químio, né? Então vai depender muito do tempo de tratamento desse paciente, né? Então hoje nós temos o Viscum injetável, né? O globo, aquelas bolinhas da homeopatia, a gente não tem muita comprovação que funciona em animais, mas o injetável, cada dia mais nós temos estudos. Canabidiol, né? E aí nós temos indicação dele desde problemas comportamentais, né? Ansiedade, agressividade, aqueles animais que têm medos de fogos, de trovão, sabe? Entendi. Tem paciente que começou a trocar o tempo, começou a ventar um pouco mais gelado e já sabe que vai chover, já fica extremamente ansioso, tem animal que tem diarreia, por causa da troca do tempo. Caramba. Tem essa sensibilidade. Nós temos hoje, pós-pandemia, muitos animais que têm aquela angústia da separação. Então, foram adquiridos no meio da pandemia com o tutor 24 horas por dia, agora a pessoa voltou a trabalhar. Então, é aquele animal que vira, né, ou um destruidor de ambiente ou um mutilador de si próprio. Então, aqueles animais que têm aquelas lambeduras compulsivas, que fazem avulsão de pelo, tem tudo isso também. Então, a gente trabalha desde esse tipo de comportamento, animais que, por exemplo, que tratam, não só os que têm uma resistência maior, né? Mas animais que têm convulsão, quadros epiléticos de difícil controle com medicação tradicional. Então, tem animal que eu recebo que está com 4, 5 anticonvulsivantes e segue convulsionando. Então, o canabidiol vem como uma opção. E hoje, falando da medicina integrativa, principalmente, que eu mais atendo, além da convulsão, Alzheimer. Então, nós também temos... tem Alzheimer. Nós temos muitos cães com a síndrome da disfunção cognitiva, que é essa demência muito relacionada ao Alzheimer, né? Então, vocaliza, esquece onde é as coisas da casa, entra em canto, não consegue sair, faz xixi, cocô no lugar errado, né? Então, hoje a gente tem o canabidiol, né? Por conta desse controle de sono e vigília, ajuda muito, o animal não dorme. Dorme de dia, sabe? Troca o dia pela noite, uiva pra parede. Então, aquela demência clássica mesmo. E a gente tem ele também como um aliado. E dor, né? Desde dor ortopédica, displasia, problema de coluna, até uma dor oncológica.
Entendi. Ô, Carla, eu acho interessante assim. Sempre existiu essas questões dos animais ou de um tempo pra cá começou? Ou hoje é mais comum ou é porque as pessoas não se importavam? Eu acho que a gente vem com essa migração mesmo, do animal estar evoluindo para dentro do âmbito familiar. Então, hoje, as pessoas, aquela história de que as pessoas não querem ter filhos porque tem cães e os animais ocupam esse lugar, é verdade, né? Então, eu acho que a medicina evolui conforme existe necessidade de mercado, né? Ela vai aumentar a pesquisa dentro de tal área conforme o paciente, e a gente vai buscar também, ó, eu nunca tive tanto problema de demência. Então, mas Como você acha antigamente. que hoje os animais, eles adoecem mais? Não, eles vivem mais, por isso eles têm doença obviamente nós temos na medicina humana demências de pessoas jovens, mas é muito mais raro do que idoso. É demência de idoso. Hoje a gente sabe que animais acima de 10 anos, de cada 2, um vai ter câncer. E não é por causa da ração, não é por causa da vacina, é porque é velho. Ponto. E antes eles não chegavam até essa fase? Não E quando envelhecia chegava, as tanto? pessoas não se importavam. Quantas vezes vocês já falam, fulaninho, ó, ficou 2 dias ruim, cheguei em casa, tava morto. Nunca ninguém abriu pra pesquisar, nunca ninguém fez uma necrópsia, nunca ninguém sabe de onde que veio. Entendi. Era muito assim. Hoje não. Hoje o cachorro fez um cocô um pouco mole, ele vive dentro de casa. Essa pessoa vê. As pessoas compram ração, por exemplo, terapêuticas, que são rações próprias para animal doente, que são caríssimas, né? Insuficiente renal, diabético, gato com problema urinário, tem vários tipos de ração. Então, eles vivem mais, mas, consequentemente, acabam desenvolvendo doenças que são degenerativas da idade. Entendeu? Entendi. Então, lógico que a gente nunca teve tanto Alzheimer, tanta demência ou tantos problemas relacionados à idade que nem antes. Porque eles não viviam tudo isso. Fora que, o que a gente não pode esquecer é que nós trouxemos ele muito próximo pra gente. Do mesmo jeito que essa domesticação obrigou o mercado pet a crescer, os animais também começaram a ter hábitos ruins, que nem os nossos. Fazer parte de Então, nós. por exemplo, muitos tabagistas que fumam próximo aos animais, Entendi. entendeu? Então, nós temos ali vários estudos que relacionam câncer de pulmão em cães, mas principalmente em gatos, de ser fumante passivo, Caramba. entendeu? Fora que, a gente tá aqui conversando, dá um pedacinho, o cachorro tá aqui, ó, latindo, a pessoa aqui, Sempre. a pessoa aqui. E aí, a gente nunca teve tantos animais gordos que nem hoje. Entendeu? Nós nunca tivemos. Por quê? Animais não viviam em apartamentos. Viviam soltos no sítio, no fundo do quintal, iam pra rua. Então, eles tinham um exercício. A gente não tinha tanta... Era mais ativo, né? Também. E aí, a pessoa, às vezes, sai 10 minutinhos ali pra fazer um xixi cocô de noite. Esse animal não se Não é o exercita. suficiente. Sobe no sofá. Então, falando de doença ortopédica. Sobe no sofá, não se exercita. É gordo. Come um monte de porcariada. Não adianta a gente achar que é o combinado, entendeu? Do mesmo jeito que o câncer é uma doença multifatorial em gente, também é em bicho. Que a gente às vezes vê muito falando, ração dá câncer. Ração dá câncer. Ração dá câncer. Entendeu? Então, não, é uma doença multifatorial. O que a gente sabe hoje, o que a gente tem de comprovação hoje? A obesidade tem uma ligação Sim. com disparos para possível câncer. Cadelas não castradas, acima de 10 anos, têm uma chance muito grande de desenvolver câncer de mama. É porque agora já tem os estudos, tem um acompanhamento, É. as pessoas dão mais Pra você ter uma importância. noção, eu fui dar uma palestra em 2016, eu tinha acabado de me formar, e sobre a atualização do protocolo de sepse. Tinha mudado, né? E como eu fazia pós-terapia intensiva, eu fui chamada lá em Pirassununga da USP para dar uma palestra. Não tinha dados. Eu fui tentar apresentar e falar da veterinária, a gente não tinha dados de ventilação mecânica em paciente. Tirando no Brasil, tinha tipo, alguma coisa nos Estados Unidos, 10 anos atrás. Você fala, nossa, 10 anos atrás. Não é nada 10 anos atrás. Exato. Nós não tínhamos dados, tanto que quando eu fui apresentar, eu falei de internação, fazendo uma analogia com mulheres com uso de antibiótico, né? Nós tínhamos muito mulher internada com resistência, com complicações de cistite na UTI, que os antibióticos não funcionavam. E aí eu usei esse exemplo para falar do uso indiscriminado de antibiótico, porque nós não tínhamos dados. Caramba, cara.
Tanto que eu falo, os gatos que eu atendia no estágio, gente, há 10 anos atrás, imagina que são os gatos de hoje em dia. Mas nunca, era uma jaguatirica. Hoje não, hoje a pessoa dorme com o gato, aqui ó, é o chuchu deles. Ô, Carla, se o pet não fala, como que você descobre que ele tem problemas emocionais? Comportamento. Tá sempre atrelado ao comportamento. Dor. Aí o tutor vai... Tudo com... Tanto que eu sempre falo, por exemplo, animal com cistite. A pessoa fala, não, porque fulaninho tá com pirraça comigo. Eu falo, por quê? Fez xixi no meu travesseiro. Eu falo, xixi, não é pirraça. Animal não tem essa... É uma forma dele se comunicar? Vou fazer... É um aviso. Principalmente felino. Dor também. Dor, a alteração de dor, você perceber que o animal vai ficar mais distante, que é aquele animal que não interage, que não te abana tanto o rabo quando você chega. Ou o oposto, principalmente pensando em emocional, que é um animal extremamente dependente, que só come quando você chega em casa. Eu tenho vários pacientes, principalmente de canabidiol, que é assim. Tem um monte de problema urinário. Bebe água só quando eu chego em casa. Aí toma 5 litros de água de uma vez só. Poxa, ele faz isso de certa forma para questões emocionais. É o apego, porque eles acham que eles ainda vivem em matilha. E eles têm um líder. Entendeu? O líder é o dono. Você pode ver que os animais pode ter 50 pessoas dentro de uma casa. Eles sempre vão escolher um. Ele pode ir com todo mundo, mas um é o amor da vida deles. Legal. Sempre vai ter um, que é aquele apego, que ele vai escolher aquela pessoa entre tantas outras. Então... Porque ele vai ter, tipo, como um líder dele, né? Como um líder dele. Sim. Legal, interessante. É a referência que ele tem. Ô, Carla, a ração é realmente saudável? Ou depende? Esse mercado também já tem melhor qualidade? Qualidade inferior? O que você me fala de ração? Eu sou especializada em nutrição. O que a gente vê hoje é muito terrorismo nutricional, tá? Nós não temos estudo nenhum que comprovam que ração causa alguma coisa ou deixa de causar alguma coisa. Principalmente atrelado ao câncer, né? Dentro da veterinária, o apavoro que eles dão é não, porque ração dá câncer. Não tem nenhum estudo que comprove Não, a gente não tem nenhum estudo que comprove isso. Pelo contrário, nós tiramos os animais literalmente da linha da pobreza nutricional com a ração. Nós nunca tivemos animais comendo tão bem, que eu digo em valor nutricional, tá? Uma ração, um alimento tão balanceado e completo quanto nós temos hoje. Porque hoje tem um controle, né? Entendeu? Lógico que nós não estamos falando da ração do mercado que você compra um pacote de 20 quilos por R$50, né? Mas, assim, pensando hoje numa maneira geral, é lógico que as rações, elas evoluíram muito. Porque... Então, ração também, a gente tem que ficar atento a qual ração comprar. A qualidade. Qual que é a procedência dessa ração. Sim, porque nós temos 3 grupos de ração. Nós temos a Stand, a Premium e a Super Premium. Quais são as diferenças entre elas? A qualidade do alimento que foi feito, que foi ofertado ali. Então, por exemplo, hoje nós temos rações no mercado que são livres de grãos, principalmente para animal que tem muito problema de pele e tudo mais. Tem a ração que é feita com carne fresca. Então, assim, tudo vai da demanda do bolso da pessoa. E a pessoa fala, qual que é a melhor ração? Eu sempre falo, qual é a melhor que você pode pagar? Porque a gente tem que entender que a qualidade de vida do seu animal no terço final da vida dele está diretamente ligada a como ele viveu a fase adulta dele. Não é muito diferente da gente. Só que o que acontece? Nós temos muito mais tempo para reaver do que eles. Eu tenho sobrepeso. Eu vou ver o problema real disso aqui com os meus 50, 60 anos. Animal não tem isso. Então, se você peca dos 3 aos 5, dos 7 para frente, lascou. Não resolve mais. É muito mais difícil. Porque esse paciente se tornou diabético, não é reversível. Olha que qualidade de vida péssima que esse paciente vai ter. Então, não, a ração... Nós não temos estudo nenhum que comprova que a ração gere isso ou gere aquilo. O que acontece nós temos animais mais obesos hoje, pós-ração? Sim. Mas por quê? Porque, primeiro, que a ração é um pouco mais calórica do que o alimento, né, comum, do que o resto de comida que esse animal comia antes. É muito mais balanceado. Mas a alimentação natural é melhor? Ou não necessariamente? Eu sempre falo que depende.
Porque é assim, ó, uma alimentação natural boa é uma alimentação natural pesada. Você pode fazer ela cozida ou crua, depende da sua modalidade, mas vamos falando de uma forma geral. Um alimento pesado, que vai ser cozido separado, bonitinho. Não vai cozinhar cenoura com arroz e frango na mesma panela. Ela vai ser suplementada. Então, você vai colocar fonte de gordura, o óleo, você vai colocar fonte de fibra, né? Pode ser, por exemplo, um farelo de aveia. Então, ela é muito bem feita, é uma coisa. Aí não tem como a gente combater com a ração, não tem como bater de frente com a ração. Vai ser muito melhor, né? Até porque nós estamos oferecendo alimento fresco, que não foi processado. Nós estamos oferecendo uma qualidade alimentar, principalmente de absorção, muito maior. Mas até a gente chegar aí, existe um caminho muito longo. Muito longo. Porque o doutor começa fazendo direito, daqui a pouco tá tacando ali a quantidade pelo olho, e aí vai. Então, tem gente que faz isso? Tem gente, principalmente os cozinha idosos. pro animal. Opa! A minha mãe tem nós temos uma lá de 17. 17 anos, Matusalém de tudo, assim, coitada. Ela já tá... E minha mãe cozinha pra ela, que faz uns 5 anos já. Que legal. Nós descobrimos o câncer e eu falei pra ela, olha, pra ela, né, seria melhor, tá entrando numa fase bem... Na verdade, a gente não achou que ela fosse durar tudo isso. E tá lá, com o seu canabidiol, sua comidinha, minha mãe vai, procura as ofertas do peito de frango, da batata doce dela, porque ela não come grão. E vai. Faz uns 5 anos que minha mãe cozinha pra ela já. Minha mãe tem um freezer. Caramba. Pra deixar as coisas dela. As coisas dela já. Tanto que às vezes a gente vai almoçar na minha mãe e fala: mãe, você fez frango? Você fez o frango da Rebeca? Aí ela fala abaixo. Porque minha mãe compra de caixa, né? Assim, de peito pra fazer pra ela. Porque cozinha tudo de uma vez só, né? Sim. E aí depois fraciona, né? Fraciona e congela, consegue congelar. Consegue então congelar. tem comida pra 30, 40, 50 dias. Pô, legal. Pelo menos pega pra fazer uma vez só. Tem algo que a indústria pet não conta pra gente? Tem, se tem. E aí tenta comprar a gente também, assim, sabe? Mas, por exemplo, quando a gente pensa em longevidade de vida, a gente entende que um dos pilares é o menor desgaste desse corpo. Correto. E o que acaba acontecendo? Não vou dar a marca, vou dar a ideia. O carrapaticida. Às vezes você tem um de 35, 40, 60, 90 dias. Ah, não, mas não tem efeito colateral. Não tem problema. Você pode dar que é seguro. Não é. Como conversa comigo, cara? Como que você vai... O negócio vai ficar 90 dias circulando, fazendo metabolização hepática sem efeito nenhum? Não tem como, entendeu? E... falando do carrapaticida em si. A intenção dele é não deixar o carrapato aderir ali. Correto. Né? Tá, mas pro carrapato morrer, ele tem que tomar o sangue do cachorro com remédio. Como que ele transmite a doença? Correto. Subindo no cachorro e tomando sangue. E aí, acho que faz o quê? Umas 2 semanas eu vi um artigo falando assim que tinha carrapatos que transmitiram a doença pro cão em menos de 2 horas. O remédio começa a derrubar a carrapato em 4. A conta não fecha. Não tem como. Aí você dá um remédio de 90 dias para um paciente. Entendeu? Nunca prescrevo. Eu prescrevo. Acabei de resgatar um cachorro, Carla. O cachorro tá pingando o carrapato. Então tá, ele já tem o carrapato. Eu vou dar para ele para derrubar o que tem. Aí sim. Agora, efeito preventivo. Aí não tem mais como. Eu falo, você quer prevenir? Coleira repelente. Coleira que já tem efeito repelente, vai sair com o cachorro, respira o repelente por carrapato no animal inteiro. Porque isso aí nem se aproxima. Aí eu acho que o comprimido é muito tardio. Então a ideia que ele vende de prevenção, Não funciona. pra mim não funciona. Não cola, né? Carla, castrar muda o comportamento do animal ou não? Se a sua intenção é castrar pelo comportamento, é um buraco, é um tiro no escuro. Não faz sentido? É mito isso? A resposta é muito individual, porque o comportamento ele depende de vários fatores. Aí se você quer castrar um cachorro, que aqui fica mais bonzinho, ele fica num cubículo de 2x2.
Ah, mas eu castrei e não amansou. Não vai mesmo. Eu não passei com o animal pra rua. O animal não gasta energia, não vê gente, não sente cheiro, não tem nada na vida novo. Não adianta você castrar ele. Pra quê? Comportamental, não. Entendeu? Correto. Quem que eu sempre indico? Fêmea. Fêmea sempre. Deve castrar. E ela sempre muda o comportamento. Não só comportamento, mas nós temos muitas alterações ligadas aqui. Primeiro que a gente sabe que o pessoal não toma cuidado nenhum com cadela no cio. Não é à toa que a gente tem tantos animais de rua solto por aí. Verdade. Né? O pessoal não faz esse controle. De cio, de nada. Ou quer dar injeção. Injeção de cio é igual câncer. É uma bomba hormonal. E não é questão de que pode dar ruim. Vai dar ruim, só depende da hora. Mas vai. É questão de tempo. Se for gato, então, lascou. Agora, eu acho que ela é muito importante em controle populacional. Agora, castrar para mudar comportamento, eu acho meio furado. E muita gente vem e fala, eu achei muito engraçado isso. Eu trabalhava num lugar e tinha muita castração. As pessoas falavam assim, eu queria castrar pra ver se ele para de Na rua. levantar a perna e fazer xixi. Aí eu brincava e falava, você sabe que a gente tira só o testículo, as pernas continuam, né? Ou o gato parar de ir pra rua, né? Eu queria que ele parasse de ir pra rua. Eu falo, então, você sabe que as pernas continuam, a gente só tira o testículo, né? Mas exatamente por essa questão de comportamento. Por exemplo, em felinos. Felinos, eles não que eles vão pra rua atrás de fêmea, meu Deus, não. Eles são territorialistas. Não acabei de te falar que gato gosta de rotina, é guardar território. Esse território é meu, eu vou lá guardar, assim como se ele estivesse na natureza. Ele não sai só atrás de fêmea, entendeu? Por isso que não influencia, né? É, por isso que não influencia. E agora eu tô te falando, é bravo, queria castrar pra ver se amansa. Ou os dois estão brigando. Mas aí briga por quê? Você põe uma vasilha de comida do lado da outra, você pode fazer o que você quiser, não vai melhorar. Então, o comportamento, ele não tá atrelado só à questão hormonal. É muito mais rotina e hábito do que qualquer outra coisa. O cachorro pode ter depressão? Olha, ele pode ter um quadro depressivo. A depressão que a gente tem, não. A nossa depressão é um fator falta marcadores bioquímicos. O nosso é bioquímica mesmo, né? Ou te falta recaptação de neurotransmissor, te falta neurotransmissor. Animal pode ter um estado que parece que ele está deprimido. Perda de pessoa, perda de outro animal da casa, mudança de ambiente. Isso pode, por quê? Porque priva ele da rotina. Entendi. Né? Nasceu uma criança, morreu uma pessoa da casa. Isso pode levar a alterações, sim, que eles vão ficar mais tristes, prostrados, procuram o outro e não acham, eles podem até chorar. Mas a depressão... Ele sente, então, essa energia da casa. Sim, de tudo. Agora, essa depressão que a gente tem, que ela é tratada de uma maneira medicamentosa, por falta de produção de algum fator ali nosso, não. Entendi. Ô, Carla, dormir na cama do dono faz mal? Para os dois, pro dono e pro animal. Tem muita gente que bota o animal para dormir na cama. Tem sim. Mas aí qual que é o problema que a gente tem? Essa dependência, entendeu? O animal ele tem que ter o mínimo de autonomia, entendeu? Entendi. E o dono também, entendeu? Às vezes o que eu escuto é que não pode mexer o pé que o cachorro rosna. Fala, cara, você não tem espaço nem na sua cama pra dormir, tem alguma coisa errada nisso aí. Mas é exatamente isso. Ambos precisam de autonomia, né? Eu sei que é fofinho, bonitinho, cachorrinho ali, grudadinho, mas a gente tem que tomar cuidado exatamente isso. A gente fica exercendo uma carência e uma dependência dos animais na gente, que eles acabam depois tendo vários problemas comportamentais. Mutilação. Por influência nossa, Sim. Realmente. Então, eu acho que existem outras maneiras de você ter um tempo de qualidade com o seu animal sem ser dormindo. Porque, na verdade, não é tempo de qualidade, né? Ele só vai se engalfinhar ali em algum lugar e vai dormir do seu lado, né? Não existe uma relação entre os dois ali, né? De afeto. Ama mais ou ama menos porque dorme na cama ou não.
né? Então, já vi pessoas de descer o animal operar e não, dormiu sempre comigo na cama, arrancou a cama pra dormir no chão, colocou o colchão no chão pra dormir, depois, não tô aguentando dor nas costas. Eu falei, mas por que você tá fazendo isso? O animal tá operado, mas eu tenho dó de deixar ele assim. O animal nem tem essa concepção. Entendeu? Então, é muito mais carência humana do que necessidade do pet. Entendeu? Há um limite aí, né? Ô, Carla, dar petisco todo dia pode prejudicar ou não? E as pessoas também, né? Você tá comendo ali, você pega ali do seu prato, dá pro animal, isso daí também... Aí são duas modalidades. O petisco feito pra bicho e o petisco humano que a gente fala, que é o que você tá comendo. Aí você divide ali com o cão, né? E às vezes ele então, fica até ali latindo. Primeiro que nem tudo que a gente pode comer, eles podem. Né? Ou deveriam. Né? Às vezes não faz mal, mas não deveria estar comendo ali. Por exemplo, nós temos... O cão tem uma alergia, uma intolerância de metabolização de um dos elementos do cacau. Aí a pessoa fala, tudo bem, eu dou chocolate branco. Por que raio o cachorro precisa comer chocolate branco, meu bem? Não precisa, entendeu? Então, às vezes, dar uma diarreia? Talvez sim, talvez não, mas assim... A gente tem muito e é uns absurdos. Porque a gente vai pelo nosso paladar e acha que o cachorro ali... E a vontade. A maior desculpa é a vontade. Não, mas ele tem vontade. Ele nem entende disso. Ele tá adorando porque você tá partilhando um negócio gostoso com ele. Até eu. Você fala, você quer essa jujuba aqui, ó? Eu falo, quero. Entendeu? Nem sempre. Os petiscos que a gente tem, que são próprios para animal, é super legal, mas lógico, dentro do que o paciente pode consumir. Né? A gente sabe que petiscos ficam 10% do valor total da dieta do paciente. Caramba. Então, pode. Por exemplo, tem muita pessoa que fala, meu Deus, se eu não der petisco pro meu animal, ele me inferniza a tarde inteira. Então, quando a gente faz o cálculo, independente se é ração ou se é a alimentação natural, a gente tira 10% desse valor para encaixar, no máximo 10%, né? Nem sempre é 10%. A gente tira para encaixar esse petisco. Correto. Mas, obviamente, com uma indicação ali profissional. Mas se é um animal saudável, que não tem sobrepeso, não vejo tanto problema. O que eu sempre indico, que é muito legal, é optar pelos desidratados. Então, hoje nós temos petiscos que são carne desidratada mesmo. Filé de peito de frango... acho que que eu compro é filé mignon suíno. Vem tiras bem bonitinhas. Você parte ela. E aí a gente tem duas coisas. Tem um alto valor biológico, que nós estamos falando só de uma carne desidratada. E o segundo ponto é que você consegue dar o petisco pro seu animal sem interferir tanto na dieta. Entendeu? Do que colocar, às vezes, que é feito com trigo, farinha, que tem mais calorias, você consegue até oferecer mais. Uma qualidade melhor, né? Sim. Ô, Carla, qual que é o maior erro que donos cometem sem saber? Nossa, Os maiores erros. são tantos. O maior erro, são vários, né? Fala um pra nós aí. Bom, da minha área, o que eu vou falar... Eu vou falar dois, que eu acho que são os dois, porque são de áreas diferentes, vai. O primeiro, o tumor não tá crescendo, então eu não preciso fazer nada. Achei um nódulozinho aqui, ó. Mas faz 1 ano que tá aí, ele não cresce. Ele talvez não cresça, mas não quer dizer que ele não tá fazendo metástase. Aí, quando a gente vai fazer um exame, encontra, infelizmente, no pulmão, encontra em órgãos abdominais, e aí, esse aqui realmente não cresceu. Mas ele era matriz e foi jogando. Foi pulverizando por todo o corpo. E outra coisa que eu acho, falando da fisioterapia, não sei, é bastante fisioterapia, hein? Mas eu acho que o pular do sofá e da cama no piso é um problema. Isso impacta. Eu ouvi dizer também que piso liso também por animal, piso liso é um veneno. Tanto que quem passa na clínica, eu falo que é como se fosse uma consultoria completa. Eu quero passar uma consulta de fisioterapia. A pessoa sai com tudo. Se eu achar que precisa fazer outro exame, ela já sai com a requisição, troca de coisa na dieta, melhorar ou trocar a ração. Se precisar se suplementar e manejo em casa. Eu tenho uma folha lá descrito, a gente pontua tudo com o tutor. Primeira coisa, eu piso liso, cara. Primeira coisa, eu falo, você vai usar
EVA. Tem que pôr alguma coisa antiderrapante. Não, e o mais ali. engraçado é que eu tenho tudo na clínica, tá? Porque, pra mostrar. Então, que nem em cima da minha mesa fica uma passadeira. Fala, você pode usar uma passadeira, aí puxa um tapete de EVA. Um tapete de EVA, que tem aqueles tatame de criança. Sim. E o tapete moeda, né? Você compra ele de rolo. Ah, mas eu não quero saber. Não existe possibilidade de melhora. Quanto ao sofá e pular de sofá e pular de cama, nós não temos estudos que comprovem que, por exemplo, a hernia de disco se tem mais casos com animais que pulam ou não. Mas esse estudo foi feito com animais saudáveis e condicionados. Vamos pensar na nossa realidade. É nossa realidade? Não. Não é. De todos os cães que você conhece, quantos deles são de fato condicionados? Que atleta, come bem, passeia todo Nenhum. dia. Então, quando a gente limita o acesso ao subir e descer do sofá, eu entendo que a gente não tem uma comprovação científica que fale pulou do sofá, a chance de ter hérnia ou a chance de romper um ligamento é de tantos a mais. Não, nós não temos isso. Mas esse estudo, ele fala de animais que têm condicionamento físico. Não temos animais condicionados hoje em dia. Não tem. Tirando animais que às vezes vão para uma creche, que são um pouco mais condicionados, animais que fazem agility, ou cães policiais, ou animal de pastoreiro. O povo tá querendo border collie no apartamento. Então não tem como a gente esperar, né, que esse paciente não vá lesionar, porque ele vive o dia inteiro no sofá esperando essa pessoa chegar. Ele come, ele dorme. Aí ele pula, dá de cara com porcelanato no chão. Ele pode até lesionar ali num pulo. A chance de lesão é imensa. Eu tenho um vídeo que eu postei no meu Instagram explicando isso. É uma câmera de segurança, assim, ela tá gravando o cachorro sai correndo e sai catando cavaco, sabe? Tipo, escutou um barulho no portão e sai, patina, tum! Do jeito que ele cai, ele já quer sem andar. Caramba. Só de ficar esse movimento de não ter adesão ao chão. E isso é um problema, por exemplo, pós-cirúrgico. A pessoa fala, eu vou operar o joelho do cachorro. Eu já falo, já se programa cercadinho ou um quarto onde ele não tem onde subir, chão emborrachado em tudo. Ah, mas em tudo. Você quer operar, você faz direito. Tem que estar tudo preparado. Porque você vai submeter o animal a uma cirurgia ortopédica, é uma cirurgia com pós, dependendo do que for, é chato, tem restrição de movimento, às vezes o animal faz xixi, cocô, só de ter que abaixar a bundinha já dói bastante, e você vai submeter a um piso liso. Eu tava com uma paciente que infelizmente pulou do sofá, um sofá baixinho, tinha operado o joelho, estourou. Nossa. Quebrou um pino. Caramba. É porque, tipo, o animal é mais difícil de a gente controlar, né? O adulto, você fala, você vai fazer assim. Tanto que, por isso eu tô falando, a gente já trabalha isso antes. Restrição de espaço, porque o animal não tem que ter restrição de apoio. Não é pra ele não relar a sapata no chão. Ele não só pode como deve. Hoje a gente não tem mais restrição de apoio pós-cirúrgico. Mas não é pra ele correr meia maratona, muito menos no piso liso. Ele tem que estar num piso antiderrapante. Ah, mas eu não posso pôr ele no sofá comigo, você vai arriscar? Porque a primeira bobeada que você der ele por lá de cima, pulou. Tchau, cirurgia. Então, dá dó. Eu sei que dá dó. Mas, por exemplo, falando de um joelho lesionado, essa falha mecânica que esse joelho tem vai promover o quê? Uma imensa chance de displasia coxofemoral. E a gente vai subindo as alterações de coluna. Síndrome da cauda equina, diminuição de espaço, hernia de disco. Então, assim, você pega o benefício e pega o problema. Sim, o benefício de fazer 60 dias de pós-cirúrgico correto é muito maior do que o dano que essa cirurgia mal feita ou um pós-cirúrgico mal feito pode gerar. Correto. Então, tem que ser bem minucioso. Não é que pregar terrorismo. Sim. Mas a gente tem. E pós no pós-cirúrgico. Tá certo. Já começa após. Carla, você tem alguma dica para diminuir o caso de câncer em animais? Algo assim simples que a pessoa pode fazer ali no dia a dia da vida desse animal para que ele não venha ter um câncer? A primeira coisa, nunca dá injeção de sil. Aquela injeção anti-sil que dá, aquilo é um veneno. Não né? utilizar. Não, castração. Ah, não quero ter filhote, castra. Ah, quero ter filhote, tenho como controlar. Beleza. Depois de uma certa idade, castra, porque vai dar problema. É uma questão de tempo. E em fêmeas, em macho a gente não tem isso, tá? Mas em fêmeas a gente tem comprovação que o pulso de hormonal que a gente tem durante o cio pode promover
de fato, um aumento dos tecidos mamários e promover um câncer aí, tá? Agora, é o que eu tinha falado. O câncer, normalmente, tirando algumas raças, que a gente tem um fator genético muito mais forte de câncer do que as outras, Golden, Boxer, os Pit, todos, né? Não só o Pitbull normal, mas o Monster e os seus Americans, todos os seus descendentes. Eles têm tendências... a ter mais jovem. Tá? Tirando eles, a gente vai saber que a gente vai ter mais idoso. Então, a gente tem um tempo hábil para promover isso, tá? Então, assim, é o que eu falo. Quanto mais exercício ele fizer, melhor. Quanto melhor for a ração que você puder pagar, melhor, né? Quanto mais dentro do score corporal, menos gordura e mais músculo ele tiver, excelente. Não só por ele não ter, mas a hora que ele ter condição de responder ao tratamento. Pô, legal. Entendeu? Não só para ele não ter. Porque isso é... eu vou falar do meu cão, né? O Marshall sempre foi magro. O Marshall sempre comeu a melhor ração que eu pude pagar. E assim, eu me desdobrava. Sempre foi um animal atleta, sempre foi um animal magro. E eu perdi ele com menos de 10 anos de idade por um câncer. Caramba. Só que o oncologista me deu pouquíssimo tempo de vida e ele viveu 4 vezes a mais do que ele deveria viver. Porque ele tinha condição de responder. Condicionamento. Entendeu? Teve um câncer raro e aconteceu isso. Entendeu? Então, assim, não é só não desenvolver, mas é estar apto ao tratamento se por algum acaso acontecer. Se acontecer. É uma coisa que a gente não tem muito controle. A vacinação em excesso pode prejudicar? Ó, vamos lá. Polêmicos, vários assuntos polêmicos eu achei. Nós, de novo, não temos nenhum estudo que comprova que a vacinação ela possa causar algum tipo de dano nos animais. Tem um ou outro que falou de algumas alterações hormonais nos animais, mas animais idosos que naturalmente teriam. Então, não conseguiu se comprovar que fosse da vacina. A gente tem um movimento de vacina muito grande, assim como nós temos na medicina humana. Ela, infelizmente, está vindo para a veterinária. Tá? Então, assim... o que eu sempre oriento para os meus pacientes, tá? Qual é o ideal lindo, maravilhoso que nós teríamos num mundo cor-de-rosa? Você faz as 3 doses de filhote e a partir disso você acompanha a imunidade desse paciente com um exame, tá? Isso é viável na rotina? Não, eu sou formada há quase 11 anos, eu posso te falar, não é. Não é comum as pessoas porque eu isso. trabalho na linha de frente com gente pobre. Então, é lindo porque saiu um guideline falando que a vacina pode durar até 3 anos. Correto. Tá. Esse animal foi vacinado certo? Essa mãe era vacinada? Ele passou fome em alguma época da vida? Esse animal come o quê? Ele tem acesso à rua? Ele está livre de pulga, carrapato? Isso tudo interfere na imunidade desse paciente. Então, como eu vou falar para a pessoa que está tudo bem ele ficar 3 anos sem vacinar, que pode ser que dure, se não durar, ele vai morrer de cinomose? Que é a minha realidade de atendimento. Hoje não, mas eu parei de clinicar faz 6 meses. Então, foi a minha realidade durante a minha carreira inteira, entendeu? Então, assim, é lindo falar, pode ser que dure até 3 anos. Qual que é a indicação? Tem dinheiro para pagar o teste a cada 6 meses? Excelente, faz o teste e não vacina. Se a imunidade estiver boa, porque existe a chance de você pagar o teste, a imunidade está baixa, você tem que vacinar. Não tem dinheiro, faz a vacina. Eu perco muito mais paciente para cinomose que não foi vacinado do que paciente para qualquer outra doença que a vacina possa provocar. O antibiótico você acha que deve evitar? Acho que nem para os humanos, né? Para nós, né? O que eu acho é esse uso indiscriminado que é um problema. Eu não acho que antibiótico seja um problema. Para mim, o problema é o uso indiscriminado. O que eu vejo é um paciente com um machucadinho deste tamanho e a pessoa passando 7 dias de antibiótico via oral. Sem nem passar nada na ferida. Não li. Quer que resolva, né? E como o tratamento de ferida faz muito parte da reabilitação, eu atendo muito paciente com problema de ferida. Então vem pra mim aquelas feridas horrorosas, de atropelamento, picada de cobra. E aí qual que é o problema que a gente vê? Exatamente isso. Aí precisa de antibiótico. Aí não vem com antibiótico. Aí não vem com antibiótico. E às vezes uma feridinha desse tamanho.
a pessoa não fez uma limpeza correta no consultório, não raspou o pelo em volta para tirar o fator de contaminação. E aí me passa 7, 10 dias de um antibiótico, que nem é um antibiótico leve. Mas por quê? Por 2 motivos. Uma, que nós somos ensinados a ser prescritores e não raciocinar. A faculdade não ensina a ser prescritores, né? E outra, que o tutor sai dali dentro absurdamente infeliz se você não passa uma receita para ele. Você pode ter o melhor tratamento do mundo, mas se ele sair do seu consultório sem uma receita... Esse médico não é bom. Não é bom. E a gente vê isso com humanos também, né? Fui lá, não, passou só Como um tomadinho. assim? Não te passou nenhum remédio? Não precisava. E aí, pra você explicar pra essa pessoa que não precisava. Meu Deus, não. Verdade. Aí eu falo, ó, é só um anti-inflamatório pra diminuir a dor, pro seu animal parar de mexer. E aqui você vai limpar e passar isso aqui. Mas não vai tomar antibiótico? Não precisa. O antibiótico da pomada que eu tô te passando já vai ser suficiente. E na massacrante maioria das vezes é. Então o problema é o uso indiscriminado. Qual é o outro problema que a gente tem? Caso de ração. A gente não tem dispensador que nem a gente tem em farmácia humana. Que você precisa da receita, 2 vias assinadas, não pra deixar aqui. Caso de ração, você fala, meu cachorro tá com uma coceira aqui? O que é bom pra isso? Ele vai lá. O cara vai lá e fala, dorme isso aqui. É alergia, carrapato, não sei, toma, é isso. E aí... Ele não estudou nada. É que o fulano lá, ele usou, deu certo. Usa mas não, o que fulano... Mas a minha vizinha falou... Não, você pega as receitas caseiras que vem... A gente tinha que fazer um atlas, sabe? Tipo assim, receitas caseiras para nós, o que a gente já ouviu? Olha, sarna, então, sarna, acho que a campeã de tudo é sarna. Óleo queimado, pólvora com limão. Eu falei, meu Deus! Não, tem um vinagre para limpar o ouvido. Meu Deus. Fala, meu Deus, o negócio custa R$20, gente, para limpar um ouvido. Pelo amor de Deus, não. Ô, Carla, se você tivesse que dar 3 conselhos para quem quer que o seu pet viva mais, quais 3 seriam? Primeiro de todos, não tem animal gordo. O primeiro de todos, ele vai desencadear todos os problemas possíveis e imagináveis e as complicações que o seu animal possa ter. Então, a obesidade, primeiro lugar. Não foram feitos para ser obeso. Você nunca vai encontrar um lobo-guará, um cachorro do mato, um leão gordo na natureza. Não é compatível com a vida deles. Eles não nasceram para ser gordos. Nunca. Segundo, passeie de verdade com o seu animal. Às vezes a gente pega a pessoa, tá assim, ó. Aí o cachorro chega, a pessoa faz assim, ó. Cacoleiro, o coitado não pode nem cheirar. E o passeio não é só um exercício cardiovascular. Ele também é uma recreação cerebral. Às vezes você não fala, nossa, precisa tanto sair tomar uma cerveja de conversar com meus amigos, sim. O passeio é isso pro cão. Ele vai ver o xixi de quem que passou aqui, o cheiro de fulano que passou ali. E isso para ele é uma parte muito importante da cognição. Então ele precisa estar ali. E o terceiro, percebeu que o paciente está estranho, percebeu que o animal está diferente, não espera para ver se vai melhorar. Porque a maior queixa que tá 1 semana assim, por que não trouxe antes? Porque eu tava vendo se melhorava. Não vai melhorar se você não fizer nada. Não vai melhorar. Então, assim, aí a gente pega o quê? Um paciente que 3 dias atrás eu tinha que fazer e hoje eu já não tenho mais. Ou vai ficar complicado, ou vai ficar caro, ou você vai ter que internar. Então, quanto mais você demora, quanto mais doença se desenrola no paciente, mais difícil é a gente conseguir reverter ela depois. Correto, muito bom. Carla, por que os brasileiros... Acho que nem é só os brasileiros, né? Mas trata o pet como filho. Isso é geral, né? É geral, né? Uhum. É geral. Eu vi uma informação que tem mais de 1 bilhão de animais em casas no mundo. É muito animal, né? É muito animal. E a gente tem a tendência que os gatos vão ultrapassar os cães. Sério? Por ser muito mais independente no sentido dessa carência que eu te falei, né? Não que eles sejam. É que as pessoas jogam o gato lá e falam, faz xixi, cocô na caixinha, põe a comida ali, tá tudo bem. Mas essa dependência mesmo do dono, né? Que o cão exerce e que se ele não tem, ele desenvolve problemas, o gato tem bem menos. É menos, né? Então, eu falo que gato ocupa um lugar bem menor, né? Se a gente pensar que pet shop mesmo, gato não tem indicação alguma de ir pra banho e tosa, então o custo
em torno dele é bem menor. Também. Faz sentido. Né? E as pessoas hoje têm uma tendência de sair de casa e morar em apartamento. Então é muito mais fácil tu encaixar um gato do que um cachorro, mesmo que seja um cachorro de pequeno porte. Ah, vou morar no apartamento. O gato não fica fazendo barulho alto o suficiente pro seu vizinho reclamar. Então tem vários fatores ali, mas a tendência é que os felinos, eles venham superar os cães aí. Porque a gente percebe que é muito comum as pessoas querem ter um animal de estimação, né? Seja criança, adulto, idoso, né? Tem casos de pessoas que depois nunca teve animal, e aí na hora que chega na fase mais ali, né, mais idosa... Quantos vídeos que a gente não viu dos pais? Eu não quero animal em casa. Dá uma semana o animal colado assim no pai. Eu moro sozinha, né? Então assim, pra mim, meu cachorro chama Pistola. Me julguem, Pistola vai usar o nome de Pistola, ele é maluco. Mas eu chego em casa, às vezes eu tô na minha mãe e falo, mãe, eu vou embora porque o Pistola tá sozinho lá. O Pistola deve estar puto da vida. Deve estar destruindo alguma coisa. Mas é isso mesmo, tipo assim, eu voltei a morar em Rincão. Aí eu vou pra um curso, às vezes minha mãe, eu pego meu celular, minha mãe tá lá assim, olha o Pistola com a vovó. Porque como meus pais são de Rincão, eu falo, não, mãe, vai lá. Eu sei que ela não vai fazer isso, né? Põe a comida e depois você pode ir embora. Ela fala, não, imagina que eu vou deixar ele dormir sozinho. Dorme minha mãe em casa e pra ficar com o Pistola. Caramba, vou deixar ele só. Não, então eles ocupam, e tem uma carência humana aí mesmo, né? Essa necessidade de afeto, recíproco, doação, né? Então, acaba isso também. Ô, Carla, então, ó, a veterinária integrativa é uma tendência ou já é uma realidade? É uma realidade. Já é uma realidade. Hoje eu vivo de integrativa, é uma realidade. Mas só que tem poucos, né? Ainda, se for comparar com o tradicional. Ainda, sim. Mas é o que eu te falando, é uma tendência tanto de mercado quanto de procura mesmo. Então, as pessoas querem esse tipo de tratamento, elas querem técnicas menos invasivas, com resultado, que o animal vai se beneficiar sem ter que ter tanta intervenção nesse paciente, né? E o paliativo mesmo, né? Hoje eu atendi um paciente, 15 anos, que tinha indicação de operar os 2 joelhos. Aí a dona falou, olha, eu sei que não vai resolver o joelho dele, mas é inviável eu pegar um animal de 15 anos, operar um lado, pra ele ficar sem andar. Ele falou de uma recuperação de 6 meses, quer dizer, 1 ano pra recuperar os 2 joelhos. Ela falou, ele já tem 15 anos. Caramba. Eu não quero que ele passe por isso, porque a cirurgia ortopédica é difícil pós. Então eu quero a fisioterapia e a acupuntura e o que quer que você tenha aqui pra benefício dele. E hoje vocês aqui em Araraquara região é referência? Eu tenho a primeira clínica de medicina integrativa do interior. Então, assim, a gente não tem nada aqui perto. Tirando Ribeirão, que aí Ribeirão nem é mais interior pelo tamanho de Ribeirão. Sim. Mas a gente não tem nada, nenhuma clínica que junte tudo num lugar só a minha. Então, lógico que a gente tem outros veterinários que prestam parte do serviço. É que vocês são especialistas. Eu especializei e fechei tudo ali. Então, desde acompanhamento oncológico, diabético, ortopédico, tudo que você pensar, oncológico, né, que a gente tem muito paciente com câncer. Então, faz o acompanhamento com o oncologista e a gente ali de coadjuvante. Qual que é o problema que a gente está tendo com esse câncer? É XYZ? Então, eu tenho tal coisa que pode te ajudar com isso. Entendeu? Então, esse paciente sai dali com tudo. Eu tenho um protocolo de idoso. Eu falo que a gente faz uma consultoria. Então, a gente pega tudo. O que esse animal tem, como que ele vive, o que ele come, tudo. A gente faz um mapeamento de prioridade primeiro. O que é prioridade? O que vai fazer diferença na qualidade de vida desse paciente que a gente precisa ajustar agora? Isso. Então, a gente arruma isso e vai tentando ajustar um pouquinho aos outros. Até a gente fechar o protocolo completo. Legal. Entendeu? Ô, cara, daqui 5 anos, como você enxerga a medicina veterinária? Um crescimento, provavelmente, né? Porque... na verdade, eu tenho duas... Eu tenho uma esperança e eu tenho um medo, na verdade. Eu tenho esperança realmente que a gente continue avançando e cada vez mais a gente tenha estudos e técnicas que tragam benefício para o paciente. Mas eu tenho muito medo da sucatização da que a veterinária está passando. Então, nós temos muitas universidades
que elas não têm foco nenhum de formação de profissionais. O que nós temos hoje no mercado não são veterinários, nós temos bacharéis em veterinária, porque as pessoas não sabem o que é a veterinária. Então, assim, todo mundo tem diploma, mas ter diploma e ser veterinário são duas coisas bem diferentes. Então, nós não temos pessoas esforçadas, nós não temos profissionais proativos. Hoje, a veterinária não é mais um curso integral, é um curso matutino ou noturno. E aí, a gente não vê os alunos compensando essa falta de aula, estudando ou fazendo estágio. Caramba. Então, a gente está sofrendo uma sucatização. E agora eles querem fazer a EAD. Então, assim... Ficava um pouco menos pior. Eu agradeço muito estar 11 anos formada, porque eu peguei o bruto da veterinária mesmo. Mão na massa. Das 8 da manhã, acontecer. 5 da tarde e direto. Os 5 anos foi assim. Então, eu, graças a Deus, não sou... E eu acho que eu saí de lá ainda crua. E olha que eu era rata de laboratório, de... estágio, fiz estágio em laboratório, fiz estágio em tudo que você pensar. Fiz em bovino, falei, não é pra mim. Fiz em caprino, quase quebrei um pé, me derrubou dentro de uma valeta, falei, também não é pra mim. E, cara, fiz minha graduação inteira, com tudo. Desde físio, acompanhei um neuro, fiquei no 24 horas, internação, tudo. E ainda saí achando que eu ainda não sabia nada. Estudando e fazendo estágio. Imagina a EAD. Então, assim, não é... beleza, facilita muito a chegada da pessoa na universidade, ela pode trabalhar. Tá, mas que tipo de profissional que isso também tá gerando? É um problema quanto a isso, né? Então, o meu medo é a sucatização, principalmente agora com o EAD, porque eu pego o estagiário, eu pego umas pessoas formadas, infelizmente, sem base nenhuma. E aí, a depender da faculdade somente para sua formação, já era um problema na minha época. Você nunca pode depender da universidade para formação. Só o que ela te ensina, só o que ela te traz, tem que correr muito por fora. Só a técnica, é verdade. Entendeu? E aí a gente tem... Isso eu acho que para quase todas as... Para tudo, para tudo. Né? E pós-graduação também, tá? Às vezes você vai lá, você vê um negócio, é lindo na teoria, impossível ser aplicado na prática ou com muitos aquéns, não faz muito sentido. Então você tem que ter um filtro ali. Verdade. Sabe? Mas na graduação é sentar a bunda na cadeira e estudar. E não acontece, né? A gente não vê alunos estimulados a esse ponto. Então, o meu medo é a sucatização. Porque quando abre muito curso, fica muito acessível, eles começam a abrir muitas exceções para conseguir encher turma, né? E aí cai a qualidade, né? Eu fiz 2 anos de direito. Eu sempre conto essa história. Eu fiz 2 anos de direito depois da veterinária. Eu, né, sempre gostei muito dessa parte de lei e tudo mais. Fiz 2 anos de direito. Quando eu fiz veterinária, a gente fazia 12, 14 matérias em um semestre. E o professor falava assim, quarta-feira. Professor, mas quarta-feira eu tenho uma prova de patologia. Ele só faltava virar e falar. Ele falava, então, é no mesmo horário que a minha? Não. Então, não tem problema nenhum. Eu lembro que quando eu fazia direito, eles falaram assim, não, o direito não faz 2 provas no mesmo dia. Aí eu fiquei olhando e falei, como assim? Não, o direito não faz duas provas no mesmo dia. Eu falei, se vocês têm 2 audiências, vocês têm... E aí, o que vocês fazem? Como que funciona? Não, 2 compromissos no mesmo dia, vocês não fazem. Não, gente. Trabalho uma vez por dia. Não, porque não faz. Falei, misericórdia. A gente é o professor arrancando nosso corpo. Ainda ia pra faculdade, mexia com boi, voltava pra fazer prova. Tudo fedido, tudo cheio de cocô. Mas não faz 2 provas no mesmo dia. Não me conformava com aquilo. Ô, cara, você já viveu algum caso que te marcou assim profundamente na medicina veterinária? Eu acho que tem um paciente, a gente apelidou ele carinhosamente de bala. Ele deu a entrada, eu trabalhava numa terceirizada da prefeitura, e ele entrou sem andar, resgatado pela prefeitura, pelo maus tratos, acharam ele numa estrada, todo sujo de terra, sem andar. E aí me chamaram para avaliar ele, essa parte ortopédica, quem fazia nessa época era eu. Aí eu fui avaliar o paciente, não batia o exame com o que o paciente apresentava com o exame ortopédico dele. Eu falei, cara, tem alguma coisa muito estranha, pede para radiografar, tal lugar. Olha que a gente radiografou, o cachorro tinha tomado 3 tiros. Caramba. Tinha 3 projétil e por isso que não batia o exame dele, neurológico e ortopédico com que o cachorro apresentava.
A gente passou por ortopedista e falou, ó, eu vou ser bem sincero pra vocês. Onde tá alojada a bala, eu vou tirar, porque tá bem no canal e pegando o nervo. Ele teve um outro tio que estourou a escápula. Ele falou, por questão de dor e conforto pro animal, porque ele não volta a andar. Caramba. Tudo bem. Aí operou tudo, esse paciente começou a fazer reabilitação comigo e ele voltou a andar. Aí o dia que o ortopedista foi lá, foi, querido, vem cá, deixa eu te mostrar um paciente. Eu falei, cara, é impossível esse animal tá andando. Logicamente, o animal não tinha uma marcha normal, né? Mas é o que eu tô te falando, que a gente sempre conversa. Olha, o importante é ter essa autonomia, né? Sim. A falta de autonomia, ela mexe muito com a qualidade de vida do paciente. Não conseguir fazer xixi, cocô sozinho, não conseguir fazer nada sozinho, ser dependente, ela faz isso com o paciente, ela diminui muito a qualidade de vida. Então, o bala, tanto que a gente tentou colocar ele no canil e mordia a canela dos cachorros. Caramba! De tão terrível que ele era. E assim, ele ter voltado a andar, cara, e eu peguei ele no meu comecinho mesmo, assim, eu não tinha aparelho, não tinha muitos aparelhos, foi na acupuntura, fisioterapia manual, fazia moxa, depois que foi chegar o laser, mas o dele foi na raça mesmo, assim, com muito pouco, e ele é sensacional, assim, ter visto ele, a possibilidade de ver ele voltar a andar, legal. Porque ele vai contra toda a estatística mesmo. Assim, ele é um paciente que, pela lesão que ele não tinha chance de voltar, não. Ô, Carla, e esse fato que aconteceu do orelha, eu acho que mudou muito, abalou, né? O Brasil, acho que todo mundo ficou sabendo desse caso. Eu acredito que mudou a concepção das pessoas sobre os animais, né? O que você tem a falar desse caso, assim? Eu acho que isso mexeu muito com você. Não, eu acho que com todo mundo que gosta ou que lida com animal, principalmente pela brutalidade sem motivação alguma. Não que algum motivo justificasse, mas a gente vê, principalmente vindo de jovens, né? E a gente tem muito no direito a teoria do link, né? Sim. Que a gente fala que essa agressividade, principalmente contra a minoria, crianças, idosos e animais, elas tendem, né? Nós temos muitos estudos que mostram que eles têm uma tendência a se tornar pessoas agressivas com crimes importantes, né? Então, a gente tem um estudo brasileiro mesmo que fala que mais de 94% dos homens que foram indiciados por violência doméstica, 94% deles eram violentos com os animais. Então, é essa imposição da minha força contra a minoria. Então, isso é um problema muito mais profundo do que só uma violência contra o animal. Quer dizer muita coisa. São seres humanos que nós estamos formando que tem essa tendência de imposição contra a minoria. Então, o que nos falta? Com certeza, leis mais severas. Entendeu? De punição de fato. Porque esperar que uma pessoa de menor consiga fazer... Eu não estou falando que sou a favor da maioridade penal, longe disso, tá? Mas o que eu estou te falando é que nós precisamos de leis que de fato cobrem. Entendeu? Que de fato vão penalizar. E servir de exemplo para que as pessoas de fato... Porque as leis foram feitas para isso, né? Sim. As leis foram feitas para fazer moldar a sociedade quanto a um pensamento. Quanto a uma tendência que ela está apresentando. Quantas mulheres tiveram que morrer para que o feminicídio virasse um agravante de homicídio? Exatamente. Muitas. Entendeu? Então eu de fato espero que não tenhamos tantos orelhas assim para que a gente consiga endurecer essas leis. Né? Verdade. Quantas crianças tiveram que passar aperto sem pensão do pai até que o pagamento da pensão virasse obrigatório à cadeia? Entendeu? Então, o que eu espero é que não tenhamos tantas orelhas. Antes de que algo seja tomado. Tem que fazer barulho mesmo, porque aqui a gente sabe que só funciona assim. Só né? Um grito. Quantos crimes que você não saberia da existência se não fosse pela repercussão. Exatamente. Né? E são muitos. Muitos. Assim, se você assistir, por exemplo, o Tremembé, você vai ver que pessoas que estavam lá dentro junto com os principais, eles tinham crimes muito mais hediondos do que as histórias principais contadas. A gente só não ficou sabendo. Então, que não tenhamos tantos orelhas assim para que a gente consiga
Pra dar atenção, né? Isso. Mas e para entender que é um problema muito mais profundo, não é uma violência somente contra o animal, é uma tendência... Não é pontual, né? Exato. E é uma tendência de formação de caráter mesmo, né? Então a gente vê que isso aí, quem consegue fazer isso com um animal, né, faz com qualquer pessoa. E essa pessoa, ela tem que ser marcada no sentido que eu quero dizer assim, você saiba que a gente tem onde saber quem essa pessoa foi. Porque eu duvido que você gostaria que um médico desse cuidasse do seu filho. Que uma enfermeira dessa virasse a cuidadora da sua mãe. Exato. Com um histórico desse. Não. Quem que te garante que no momento que não tem ninguém olhando, não vai fazer isso? Algo aconteça, exatamente. Porque essa sensação de impunidade que eles têm de que pode fazer tudo, né? É gigantesca, né? A gente sabe que, por exemplo, aqueles que queimaram o índio são todos deputados, estão todos bem. Há 15, 20 anos atrás. Todos eles têm cargos políticos, todo mundo vive muito bem, muito rico. São médicos, então... Pois é. Ô, Carla, já desacreditaram do seu tratamento e depois funcionou? Algo do tipo assim? Sempre. Fala, Não, pô, mas foi. será que vai funcionar isso aqui? Já foi mais. Hoje não, mas no começo sim. Legal. Porque, até mesmo porque, tipo, ainda era novidade, as pessoas ficam com o pé atrás. Quando eu comecei, eu não tinha tanta aparelhagem de jeito que eu tenho hoje, né? E não é meu carro-chefe, né? O uso do aparelho não é meu carro-chefe. Eu sou a fisioterapia da bola mesmo, do chão, de colocar o animal no obstáculo. E imagina quando eu chegava lá com uma agulha de acupuntura e um charuto que cheira a erva queimada desse tamanho. Caramba. O povo achava que... né? Ainda por cima que tem um cheiro meio estranho assim, sabe? Aí o pessoal falava, meu Deus, né? O que essa menina vai defumar o quê aqui dentro? Né? Eu chamei uma sessão de acupuntura, não uma sessão espírita. Mas depois que as pessoas veem que funcionam, elas não acreditam. Esse tempo eu tava com uma amiga minha no bar, uma sinusite e rincão fechado, tudo, né? 8 horas da noite, tava tudo fechado. Falei, ó, se quiser eu coloco 2 agulhinhas aqui, bem aqui no cantinho e uma na testa. Abre. Você vai ver que você vai respirar melhor. Não, que eu não vou pôr isso. Imagina, colocar uma agulha na cara. Daqui a pouco bateu o desespero nela. Volta ela. 20 minutos depois. Põe essa agulha aí, pelo amor de Deus, que eu preciso respirar. Aí fica parado. Dananã. Aí coloquei. Doeu? Não doeu. Então tá bom. Aí ela saiu. Daqui a pouco volta ela. Olha isso aqui, ó. Tô respirando. Falei, pois é. Falei pra você que funciona. Tá vendo? Mas acontecia bastante. Hoje, não. Uma por... ter se estabelecido no mercado também, e outra por conta dessas práticas estarem crescendo, e a pessoa já chegar ali sabendo o que esperar. Exato. Né? Imagina, a pessoa chegar lá, um cone, soltando fumaça aceso, tocando uma música de cor, a pessoa assusta, né? Ela fala, pô, charlatão. Mas aí, quando a gente recebe a pessoa de outra forma, e ela já vem informada, né? Essa procura vem dela, é muito mais fácil estabelecer a técnica. Aceita bem melhor, né? Vamos lá numa resposta curta. Ração ou alimentação natural? Alimentação natural bem balanceada. Castração, sim ou depende? Depende. Banho toda semana, sim ou não? Não. 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 Dormir na cama pode ou não? Falamos sobre isso. Falamos sobre isso? Não, por favor. Coleira ou peitoral? Peitoral, com certeza. Pet sente ciúmes? Ciúme, sim. Com certeza. E pet sente luto? Luto, acho que é uma palavra muito pesada. Assim, é aquela tristeza que eu te falei, que parece uma depressão, mas não é. Né? Ele vai sentir a falta. Mas ele não entende a passagem, a perda, né? Ele entende que existia uma coisa ali no âmbito dele e que essa coisa sumiu, ele sente falta. Como se você tivesse perdido o seu celular e você ficar caçando pra ver onde que tá. Mas essa tristeza do luto, as fases do luto, isso o animal não passa. Ó, se você pudesse, cara, deixar uma mensagem para todos os donos de pet que estão nos assistindo agora, qual seria? Vamos lá. A saúde do seu animal, na terceira idade, é dependente de como ele passou a vida dele. Então, se você quer que ele tenha uma terceira idade com qualidade de vida, dê tudo o que há de melhor nessa fase dele de adulto.
Porque depois é só uma contenção de danos com pouquíssimo resultado. Basicamente é isso. E é isso. Se você ama seu pet, compartilha esse podcast com quem possa interessar, porque ó, de grande valia, informações aqui de muito valor. Carla, muito obrigado de ter aceitado o nosso convite. Imagina que agradeço. Foi um prazer ter recebido você. Bom, esse foi o nosso podcast de hoje. Se você acompanhou até aqui, curta, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal. Vamos fortalecer e vamos fazer desse projeto aqui algo bem grande aí para levar informação, conhecimento para quem possa interessar. Muito obrigado, fica com Deus e até o nosso próximo podcast. Obrigado, cara. Mas eu que agradeço.